Gente, falar sobre liderança, mesmo a gente não trabalhando com o contexto teológico, de vez em quando a gente acaba beirando alguma coisa aqui. Por quê? Porque quando você vai olhar a Bíblia, né, ela traz diversos conceitos de liderança. Então, de vez em quando a gente visita Paulo, traz um pouco de alguma coisa que Cristo trouxe, e vários outros autores na Bíblia que vão abordar a questão da liderança. O certo é que, concordando com o pastor, quando a gente olha para a igreja, por que é importante formar líderes? Porque esse era um conceito de liderança de Cristo. Cristo, quando ele vem, ele chama os seus discípulos e ele vai formar esses discípulos. Discipulado, a gente costuma dizer que é um conceito que, infelizmente, ele foi modificado ao longo dos anos. Porque parece que o discipulado é para o novo convertido que vem, aceita Jesus, aí ele tem ali um pré-batismo, um discipulado para entender e ser batizado. Mas no conceito de Cristo no Novo Testamento, discipulado é uma coisa, gente, que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Inclusive, quando acabar aqui, que a igreja, né, que crê que vai para a eternidade, eu acredito que na eternidade a gente vai continuar aprendendo de Deus. Então, o discipulado é essa continuidade de aprendizado, só que a igreja, ela possui diversos grupos. Então, tem mocidade, ciclo de oração, criança. Então, faz-se necessários, inclusive nos moldes de Cristo, assim como ele capacitou 12 para que pudesse, de alguma forma, espalhar isso, essa formação para outras pessoas, também a igreja precisa entender e fazer isso. Pegar os seus líderes, capacitar os líderes, formar os líderes, dar visão para os líderes, dar direcionamento para a liderança, para que a igreja possa crescer, inclusive como instituição. Então, hoje, essa semana mesmo, eu via a gente conhece ele como Salibão, né? É um canal que tem no YouTube de liderança, não sei se ele o conhece. Muito bom, eu não lembro do primeiro nome, que é uma dupla que faz lá. E eles comentam, eu estava vendo uma outra palestra sobre um outro assunto. A gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre modelos de aprendizagem. Então, eu estudo muito via podcast, por conta do modelo de trabalho que eu tenho. Internet tem coisa boa também, tá, gente? E aí comentava sobre isso, que liderança, o tema liderança, é uma coisa que impregnou em todos os locais. Você precisa estudar liderança para ter um bom casamento, você precisa estudar liderança para fazer os trabalhos na obra de Deus corretamente, você precisa de liderança para fazer a gestão das coisas da vida. E hoje a gente decidiu trazer uma temática, é um termo que hoje praticamente virou um jargão, né, nas corporações, não é um termo novo, mas que agora meio que deu uma explosão. Alguns autores conseguiram utilizar dessa palavra e do significado que a gente vai estudar, comentar um pouco hoje, para articular tanto quanto a forma como nós aprendemos, quanto a forma como nós formamos outras pessoas. Então, por isso que a gente vai debruçar um pouco sobre isso. Mas eu queria ouvir aqui duas pessoas. O que é mindset? Ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta anterior. Quem nunca ouviu falar sobre mindset? 1, 2, 3, 4, nunca ouviu. Gente, ótimo, perfeito. Então, antes de eu comentar, eu queria ver se as demais pessoas poderiam falar algo. Queria só duas pessoas para a gente aproveitar bem o tempo, tá, gente? Quando eu estava lá no meu ensino fundamental, eu, pelo menos, eu acredito que a grande maioria, nós não tivemos disciplinas que falassem sobre empreendedorismo, sobre formação de consciência, sobre gestão financeira. Você vai na escola dessa gurizada aí, eles têm sempre uma disciplina ou outra que toca nessas coisas. Quando a gente fala sobre mindset, ali está um pouco das temáticas que a gente vai comentar hoje. A gente vai tentar dar uma definição para mindset, a gente vai tentar explicar os tipos principais do que são o mindset. A gente vai tentar propor aqui alguns momentos de autoavaliação para que a gente possa se autoavaliar quanto ao nosso mindset.
e talvez até um exercício prático e pessoal se der tempo. Existem inúmeras definições. Tá? Tem uma autora que chama Mary Dueck, não vou lembrar o primeiro nome, mas ela foi uma das principais autoras de um livro que trouxe o olhar das corporações para isso. Quem hoje fala e usa mindset? São as pessoas que gerenciam a Google, que gerenciam a Microsoft, são pessoas que gerenciam a Localiza, que gerenciam grandes corporações, que trazem para seus grupos a ideia do mindset. O mindset, como a irmã Leidizene comentou, ela meio que vai no caminho da forma como nós enxergamos o mundo, como nós interpretamos o mundo. E quando nós fazemos essa interpretação, nós nos inserimos nela. Então, além de avaliar o mundo, essa avaliação ela nos dá alguns parâmetros e a partir desses parâmetros a gente se comporta no mundo. Então, quando a gente fala sobre mindset, eu vou trazer duas palavras que a gente vai, de vez em quando, pincelar aqui na palestra, que é autoconhecimento e a outra é aplicação desse autoconhecimento. Então, são dois termos que a gente vai trazer aqui e de vez em quando, a gente vai estar pincelando aqui durante a palestra. Quando, por exemplo, a irmã Leidizene estava comentando, porque aí você interpreta o mundo. Então, por exemplo, quando eu vejo algo acontecer, eu tenho uma leitura daquele fato, do que ocorreu. Eu interpreto aquilo e começo a interpretar como? Se aquilo foi algo bom, se aquilo foi algo ruim, se aquilo foi algo proveitoso, se eu devo replicar aquela ação, se eu devo evitar essa reação, se eu devo trazer aquilo e espalhar aquele comportamento para as outras pessoas. Porém, quando a gente faz isso no dia, o que acontece? O que garante que a forma do Vladimir olhar para as coisas e interpretar as coisas é a forma correta? Você assina embaixo? E aí a gente vai começar a entender que para que a gente possa compreender o que é mindset, o mindset, já que ele é a forma como nós vemos o mundo, é a lente, e aí tem inúmeras definições, a gente precisa entender também que muitas vezes isso não garante que a nossa lente é a melhor lente, ou é a lente correta, ou é a lente que a gente deveria usar. E assim como acontece no grau ocular, né, de quem usa o óculos, nós vamos mudando ao longo da vida essa lente. Então, quando nosso querido irmão ali estava mostrando uma foto hoje, quando ele tinha seus 15 aninhos, ele tinha um olhar sobre a vida e interpretava as coisas de uma forma. Hoje, você interpreta as coisas da vida da mesma forma como você interpretava há 20 anos atrás? Não. Mas você é a mesma pessoa. Mas o seu olhar sobre o mundo vai mudando e a forma de agir sobre esse mundo vai mudando. E o que pesa, o que molda isso? Então a gente vai comentar um pouco sobre como o mindset de cada um de nós vai sendo construído. Não existe um mindset coletivo, único, uma forma única de se ver o mundo. Existem várias formas. Graças a Deus, como eu falei no início, a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. É só saber garimpar. E, inclusive, o mindset, ele vai nos ajudar a garimpar coisas boas. A olhar para algo e falar assim, ó, isso é bom, eu quero, vou distribuir. Olha, isso é ruim, eu não quero, não vou distribuir para as pessoas. A gente precisa ter esse senso crítico. Vamos lá, gente. Todo mundo conhece no Brasil. Misericórdia. Gente, já que mindset, num contexto estou sendo bem reducionista, é a forma como a gente enxerga o mundo e fala da forma como nós interpretamos o mundo, como é que a nossa forma de pensar ela é formada? Existe uma gama de teorias sobre a mente. Existe uma palheta de cores assim muito diversa. Mas tem algumas questões que são comuns. E dentro aí eu vou puxar um pouco da neurociência. A neurociência ela vai falar o seguinte, que
alguns autores, tá, gente? Porque isso modifica, quero sempre ressaltar isso aqui. Como é que a minha forma de pensar foi formada? Então, alguns estudos vão apontar que 50% de quem o Vladimir é herança genética. Então, de alguma forma, não sou geneticista, tá, gente? De alguma forma, tem algo em mim, e tem muita coisa, porque 50% é muita coisa, que veio da minha mãe e do meu pai, que consequentemente vieram dos meus avós, dos meus bisavós, do trisavó, tataravó, e aí vai. E essas coisas chegaram. Mas peraí, Vladimir, você é diferente da Aline e também é diferente do Ney, que são meus irmãos. Vocês são filhos da mesma árvore genética. E aí? É porque a gente não é somente formado pela herança, a nossa mentalidade ou forma de pensar não é formado apenas pela genética. Aí tem os outros 50%, e nesses outros 50% tem um monte de coisa que entra. Porém, tem duas que eu queria trazer aqui, que eu considero que são principais. Uma é o ambiente, que fala dos locais aonde você passou ao longo da sua vida. Quer ver? Vou dar um exemplo muito prático, né? Como é um espaço religioso. Nós, na nossa vida, em algum momento, alguém nos apresentou Cristo. Então, o Evangelho, de alguma forma, ele chega a nós pelo ambiente que nós frequentamos e que eu frequentei. Algum dia, andando pela rua, alguém foi na minha casa e me apresentou o Evangelho. E, de alguma forma, isso foi introjetando na minha vida e hoje eu pertenço a uma igreja cristã. Mas tem pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nunca ficaram sabendo sobre Jesus e eles têm uma outra configuração religiosa. Percebe como... E eles enxergam o mundo, muitas vezes, de outra forma. Então, o ambiente, ele impacta muito na forma como nós pensamos. Então, por exemplo, lembrando, tá, gente? Eu gosto sempre de... Vamos trazendo os ganchos. O que a gente fala aqui não tem peso moral ainda, tá? Não estou falando daquilo que é certo e aquilo que é errado, não. Estou mostrando como é que funciona. Então, por exemplo, uma pessoa que ela teve a oportunidade de frequentar escolas muito boas, teve uma educação muito boa, conseguiu fazer as suas melhores faculdades no mundo, frequentou uma escola que ele fala 3, 4, 5, 10 idiomas. Ele é uma pessoa que a vida deu a ele a proporção dele viajar e conhecer um monte de pessoas. Essa pessoa ela vai ter uma forma de enxergar a vida diferente, por exemplo, de um Vladimir que nasceu. Aí eu vou fazer ficção, tá, gente? O Vladimir que nasceu lá na Quinta do Sumidouro e que o lugar mais longe que ele foi é Dr. Lund. Eu falo português porque eu não fui na escola, eu aprendi de alguma forma brincando na rua. Percebe? Eu não estou trazendo contexto moral. Não é um é melhor do que o outro. Ou um está certo e o outro está errado. Não é isso. Eu estou mostrando que o ambiente vai trazer para nós uma forma de pensar. Ele vai contribuir de alguma forma. Tanto é, gente, que se você tem o hábito de frequentar um ambiente ruim, a chance do ambiente ruim vir para a sua forma de pensar é grande. Por isso que quanto mais você puder frequentar ambientes bons, e o que é um ambiente bom? Uma palestra boa, no nosso caso, vir ao culto, participar de um trabalho que te enriquece, uma coisa que te traz valor. A gente vai comentar um pouco aqui sobre capital emocional e a gente vai tocar um pouco melhor nisso. Vamos lá. Mas além da herança genética, do meio ambiente, né, o lugar onde a gente está, tem as nossas interações sociais. Vou dar um exemplo. Pastor sofre um pouco com isso. Por quê? Quando você olha aqui, pelo menos uma grande maioria, eu acho que Pedro a gente ainda está tentando ganhar ele para Jesus, mas na sua grande maioria, todo mundo é daqui da igreja, ou se conhece de alguma forma. Porém, cada um interage, olha só para você ver, eu vou dar um exemplo prático. Nós congregamos na mesma igreja, o grupo que frequenta aqui praticamente é o mesmo, mas cada um de nós interage socialmente com as pessoas da igreja de uma forma diferente. Lembrando, não estou falando aqui juízo de valor, não estou falando que é bom,
Nem estou falando que o outro é mais ruim, mas é diferente. Então, por exemplo, tem pessoas que estão lá na patotinha das irmãs de oração e elas vêm na quarta-feira, se encontram aqui e tal e tudo mais. É natural que esse grupo se consolide como um grupo social dentro do grupo da igreja. Tem um grupo do café da escola dominical, todos estão convidados, tem um cafezinho aqui em cima da escola dominical que é uma bênção. Mas para vocês entenderem como as pessoas com quem nós andamos interferem na nossa vida. Alguns estudos vão apontar, lembrando, o estudo não é meu, estou trazendo o que alguns teóricos trazem, que a tendência nossa de interpretação do mundo, boa parte dela está relacionada a 5, 6 pessoas com que você mais se relaciona no dia. Nós somos a média das 5, 6 pessoas que nós se relacionamos. É mais ou menos aí. Aí a gente fala assim, peraí, Vladimir, como é que a pesquisa traz isso? Tem diferentes contextos ambientais. Por quê? Porque nós nos relacionamos praticamente com a nossa célula familiar. Mas não é só a célula familiar. Então, por exemplo, na família, a gente tem um comportamento. Você vai para o mundo do trabalho, é outro ambiente, é outro espaço. E nesse mundo corporativo tem outras conexões. E isso vai definindo também a nossa forma de olhar o mundo, tá, gente? Eu vou passando, se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão comentando aí. Gente, hoje é meio que, isso é assunto introdutório. Daqui tem umas 10 palestras aqui, embutidas, que provavelmente vão retomar depois com outras pessoas e a gente vai poder debruçar melhor sobre isso, tá? Hoje é um pouco mais conceitual. Bom, quando trouxeram a ideia do mindset, que é essa forma de pensar ou ver o mundo, definiu-se pelo menos 2 formas de mindset, para ajudar a gente a entender como é que cada um de nós pensa. Então, existe o que a gente chama de mindset fixo e mindset de crescimento. E a partir desse momento na palestra, eu preciso fazer um pedido a todos, porque começa a partir daqui, a gente começa a se avaliar e a partir daqui a gente começa a avaliar o outro. Nós vamos fazer um alinhamento, não é clínica, não, né, Paulo? Mas nós vamos fazer um alinhamento clínico aqui. Não traz o nome das pessoas para cá, tá bom? A não ser que você sinta muito desejo, também não se exponha demais. A gente vai começar a entrar em algumas questões aqui que tem a ver com quem o Vladimir é, não dentro da igreja, ele é quem ele é no dia a dia. E nem sempre quem ele é no dia a dia é o Vladimir que vocês veem. E assim é todos nós, tá bom? Então vamos lá, vamos comentar um pouco sobre o mindset fixo. Lembrando, são 2 formas de ver o mundo e pensar muito diferentes. Então os autores separaram isso para facilitar um pouco a compreensão nossa. O mindset fixo é aquela pessoa que acredita que as capacidades são permanentes. Então, durante muito tempo, gente, se acreditou, e isso foi ensinado, de que as capacidades que cada um de nós temos, ela é fixa. Ou seja, vou dar um exemplo. Alguém poderia me dar um exemplo de uma capacidade? Qualquer uma. Tocar violão. Tocar violão, a gente durante muito tempo aprendeu que algumas pessoas têm o dom de tocar violão. Vocês acham que uma pessoa que não tem dom, ela aprende a tocar violão? Porque as capacidades, elas não são fixas. Diversas coisas na vida, todos nós podemos aprender. Talvez eu vou precisar de mais esforço do que a irmã para aprender a fazer aquilo. Mas se eu me esforçar, buscar as pessoas certas, dedicar tempo, investir tempo, eu vou aprender. Ah, Vladimir, mas tem gente que nasce com um dom. Muitas pessoas, inclusive a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem um texto, para vocês verem como é que Jesus falava de liderança. Lembra que saiu alguém distribuindo talentos e depois de um tempo voltou? O que acontece? Ali está um exemplo claro de mindset fixo e mindset de crescimento. Algumas pessoas pegaram o talento, ou os talentos que ganhou, e o que eles fizeram com o talento? Trabalharam com ele. Mas teve alguém lá que também ganhou o talento. E o que ele fez com ele? Guardou. Então o fato da gente ter, entre aspas, o dom,
que a gente normalmente, depois a gente vai olhar isso melhor se der tempo, que tem a ver com nossas habilidades naturais. Todos nós temos habilidades naturais que vêm daquela interação lá, principalmente os 50% da herança genética. Mas o fato de eu ter o dom não significa que eu vou tocar bem. Percebe? Então, o Mindset Fix acreditava nisso, que as pessoas tinham dom para fazer alguma coisa e a partir dali era aquilo que eles faziam. Eles não tinham condições de aprender coisas novas. E o que a gente vai observar daqui a pouco que isso não é uma realidade, ou pelo menos não deveria ser. Ainda tem muita gente que pensa assim, tem. Tem muita gente que vira e fala assim, olha, eu nunca vou conseguir pregar no púlpito da igreja. Porque quando ele faz uma autoavaliação, ele faz uma autoavaliação que tem medo de falar em público, não tem muita habilidade com o texto bíblico. Aí a pessoa vai somando um monte de coisa e no final ele faz uma soma matemática e fala assim, não tenho dom de pregar. Percebem? Só que Jesus lá atrás, lembra da liderança? Ele falou, olha, todos somos chamados para pregar o evangelho. Um vai pregar no púlpito, outro vai pregar na rua, outro vai pregar no telefone, enfim. Mas vamos lá, vamos para o outro. O Mindset fixo, ele evita desafios por medo de fracassar. E aí, gente, lembra que aqui a gente está falando para líderes ou pessoas que querem desenvolver liderança? Isso é uma coisa que complica, porque muitas vezes nós evitamos fazer outras coisas, principalmente coisas novas, porque em nós habita um meio enorme de fracassar. Lembra que eu falei sobre o dom? Gente, falar em público, oratória, para vocês é dom natural ou é habilidade? Eu acho que é os dois. Pois é. Vamos trabalhar com a ideia dos dois. Lembra da herança genética e das interações sociais e de um ambiente? Então vamos lá. Vamos pensar aqui hipoteticamente de uma pessoa que a gente entende que tem o dom da palavra, do discurso, de falar em público. É aquela criança que quando você olha ele é o que mais conversa na sala de aula, ele já está ali quando chega para os coleguinhas, ele que já comanda, ele é o dono da bola na rua. Ou quando vai jogar amarelinha, ela é a pessoa que puxa a fila. E quando o pai ali, ele está conversando, está desembolando o negócio e vai. Beleza. Essa pessoa, de alguma forma, ela tem uma habilidade social para o discurso. Mas isso não garante que essa pessoa vai se tornar um bom orador, ou um bom professor, ou um bom palestrante. Talvez ela tenha o dom, que a gente fala muito na igreja disso. Mas se ela não sentar, irmãos, eu costumo nas palestras aqui, como não está no púlpito, eu costumo usar algumas palavras um pouco mais, não é chula, mas mais pesada assim, para vocês lembrar, tá? O fato de eu ter, de alguma forma, habilidade social, que veio da herança genética e das minhas interações, e eu conversar muito, se eu não sentar o popozão na cadeira e estudar para que eu possa usar as minhas habilidades naturais de uma forma correta, eu vou continuar sendo uma pessoa que quando eu vou falar em público, eu falo mal. Por isso que muitas vezes, quer ver um exemplo bom? Púlpito da igreja. Hoje não é oratória não, tá, irmão? Um dia a gente ainda fala aqui sobre oratória. Púlpito da igreja. Pastor tá lá, pastor é mestre de dar o tiro. Pum! Aí o camarada derruba o cara na hora, né? Pá! Meu querido, é tu que vai dar a mensagem final hoje. 50 minutos para você desembolar o manto. Mas beleza, vamos pensar que o Gil seja uma pessoa que já pregue a palavra, está acostumado, ele está lá com o sermão dele tarimbado lá, na hora que chama ele para pregar, na hora que sai assim, que tira dos bolsos assim, gente, sai 10, 20 sermão do bolso assim, ele fica assim, Jesus amado, agora a revelação tem que vir para mim ver qual que eu vou pregar. Só que o que acontece na realidade, vamos ser francos, é que muitas vezes a gente se depara com uma pessoa ou outra, graças a Deus não é a maioria, mas vira e mexe, a gente se depara com alguém que no dia a dia conversa bem, mas na hora que ele vai pregar, você não entende o que ele está pregando. Ele não tem o dom? Não, ele tem o dom. Ele tem a chamada? Tem a chamada. O que está faltando aí? Sentar o popozão e estudar.
Irmãos, por mais revelação que Deus dê, o próprio Jesus se dedicou ao ensino e ao aprendizado. Todo sábado ele estava na sinagoga, ou para pregar, ou para aprender. Não, mas ele era o Filho de Deus, ele tinha toda essa... Tinha, irmão. Mas ele deu o exemplo. Então nós, irmão, precisamos entender. Mas vamos lá, hoje não é oratória, não. Uma outra questão no mindset, gente, é aquela pessoa que busca aprovação constante. Então, não sei se vocês conhecem alguém assim, que ela só se sente satisfeita. Vou pegar o Vladimir de novo de exemplo. O Vladimir é aquele que tem um mindset fixo. E na questão do que eu faço no meu dia, eu dependo da aprovação constante daquilo que eu faço. Então, se as pessoas não elogiam o que eu faço, eu fico mal. Se as pessoas me dão um feedback do que eu faço e o feedback dela não é bom, eu fico mal 3, 4, 5, 2 dias. Se alguém fala algo contrário do que eu penso, eu me sinto mal, porque eu não tenho da pessoa a aprovação daquilo que eu faço. Lembrando, nós não estamos falando aqui contexto de moral, bom e ruim, tá, gente? Eu estou mostrando que muitas vezes nós dependemos tanto da validação do outro e nem sempre o outro tem um mindset bom para dar um feedback para você. Percebe? Olha para você ver como é que isso vai puxando as coisas. Tem pessoas que carecem, tem pessoas que elas precisam que alguém toda hora fica lá. Né, pastor? Muitas vezes o pastor se depara, às vezes, no campo ministerial, quem é obreiro aí, porque ele encontra uma pessoa que está na liderança, mas para aquela pessoa estar na liderança, em qualquer cargo lá na igreja, o pastor tem que ficar enchendo a bola todo santo dia. Porque o dia que o pastor não enche a bola dessa pessoa, ela se deprime espiritualmente. Por quê? Porque é alguém que depende de uma aprovação constante. Ela ainda não tem capital emocional suficiente para ela mesma entender que aquilo que ela faz tem valor. Só tem valor se o outro falar que é bom. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes, inclusive quem trabalha em clínica sabe que muita coisa acaba chegando por isso. Porque você dá é como se a gente desse para o outro um cheque em branco para ele validar o que a gente faz. E nem sempre essa pessoa talvez tenha uma boa leitura. Tem hora que uma correção é melhor do que um elogio. Com certeza. Nós vamos chegar na fase do feedback, irmãos, de pessoas que têm dificuldade com isso. Gente, outra coisa, tem gente que tem um mindset fixo, que é aquela pessoa, espero que você não conheça ninguém assim, que ela se sente ameaçado pelo sucesso do outro. Então, se o outro pregar melhor, se o outro cantar melhor, se o outro dirigir o culto melhor, se o outro tocar melhor, em vez dele falar assim, não, peraí, eu quero aprender com essa pessoa. Não, o sujeito começa o quê? A segurar, a denegrir, a anular, e aí vai. Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, gente, e é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Lembra da autoavaliação que a gente comentou no início? Como é que você se sente? É uma pergunta que eu estou fazendo, retórica, tá, gente? É para você pensar para você mesmo. Mas como é que você se sente quando alguém que está perto de você tem sucesso em algo na vida? Qual que é o sentimento que surge no seu coração? A gente precisa aprender a avaliar isso. A gente espera, daqui uns 30 dias, estar lançando o primeiro livro de uma coleção de 10 livros, e o primeiro livro é sobre oratória. Não é homilética, tá, gente? Não é um livro para ensinar a pregar, não. É um livro para ensinar as pessoas a aprenderem a falar em público. Aí nós vamos fazer o merchan, né? Nós vamos fazer o merchan, tá? Nós vamos fazer o merchan. Quem não me segue no Instagram, meu Instagram mudou totalmente, agora é um Instagram profissional. Então vocês provavelmente não vão me ver mais de sunguinha quando eu for para a praia. Tá? Vocês vão ser privados disso. Mas aí, gente, vocês vão... a gente já vem aí mais ou menos há uma semana mudando o direcionamento para a liderança. E esse mês específico a gente está falando sobre oratória. Então quem gosta, quem tem curiosidade, vai lá depois, tem uns macetinhos lá bacana. Gente, então vamos lá, vamos voltar para o mindset fixo, né? A pessoa que tem mindset fixo, gente, ele tem uma hiperproteção de si mesmo. Por quê? Imagina só, nós temos aqui vários líderes na igreja.
que ocupam várias funções de ensino, de liderança de grupo, de organização. Quando a gente faz algo como líder, a chance nossa de errar é muito grande. Porque você, além de fazer para você está tentando puxar mais um monte de gente para fazer junto. E a pessoa que tem mindset fixo, ele prefere não fazer nada do que se arriscar a fazer e receber uma correção do pastor. E aí, muitas vezes, vamos puxar para aquilo de vez em quando, Muitas vezes você tem um líder que está ali naquela função, tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a única coisa que ele faz, e aí se tiver alguém aqui, eu quero que entenda, não estou usando isso de exemplo de denegrir, mas muitas vezes aquela pessoa tem 30 anos que ela vira assim e fala, irmão, vamos levantar para cantar o hino. E senta. E vai, e os irmãos vão cantar o hino. Culto que vem ele, irmão, gente, pelo amor de Deus, essa pessoa lidera na hora que os irmãos vão cantar. Algum dia ela tem que mudar isso, crescer com isso, trazer algo novo para a igreja, para o crescimento grupo. Porque senão, irmão, daqui 40 anos nós vamos estar olhando para as mesmas caras que nós estamos olhando aqui. Percebe? Mas vamos para frente, porque senão vai virar outra coisa também. Vamos lá. Então vamos ver alguns exemplos aqui de mindset fixo. Eu não tenho talento para isso, então a gente já comentou sobre isso aqui. Eu sempre fui assim, irmãos. É a síndrome da Gabriela. Eu sou assim, fui assim, você sempre assim. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. De novo, vamos trazer para a Bíblia com relação à liderança. Se não me engano, é Paulo que vai dizer assim, desenvolvei a vossa salvação em... Quando ele fala isso, ele está falando para quem é crente, gente. O povo já tinha Jesus. Por que precisava desenvolver? Porque o céu, gente, é bitela, é grande, é para crescer. O reino foi feito como um lugar frutífero, rico, de crescimento. Então, nós precisamos entender que assim, irmão, você sempre foi assim, você quer continuar assim? Beleza. Mas o que vai acontecer? A multidão vai passar e você vai ficar. Então, a gente precisa pensar, irmãos. Claro que tem outras questões aí dentro que a gente não vai trazer, porque são questões de clínica, enfim. Isso não é para mim. Então, o pastor, geralmente de igreja, ouve muito isso. O líder... Você precisa ter a visão quanto aos seus liderados, com relação às habilidades deles. Então, você que é líder de algo na igreja, ou no seu trabalho, na sua empresa, você precisa olhar para o seu grupo e identificar desse grupo quais são as potencialidades e quais são as fragilidades. Então, vou tomar a Claudinha como exemplo aqui, que ela citou um negócio aqui da comunicação. Então, se eu sou líder da Claudinha e eu quero que Claudinha dê palestras, mas eu tento uma vez, ela falhou, tento a segunda, ela não quis ir, tento a terceira. O líder que tem o pensamento fixo, lembra? Ele vai parar com isso, vai caçar outro. E na liderança, principalmente na liderança do reino, não é assim, irmãos. Eu tenho que buscar outras ferramentas para que ela aprenda. Eu tenho que trazer junto. O reino é feito junto. Ou descobrir outras habilidades, que é outro problema, irmão. O líder... ele tem que arcar com o ônus e o bônus da escolha. Tem vezes, muitas vezes, que você escolhe alguém para fazer algo na empresa ou na igreja, e aquilo dá tanto furdunço, você fez uma escolha tão ruim, mas não significa que você vai jogar a pessoa fora. Você talvez precise entender que a habilidade dela, a chamada dela, a função dela, o que ela precisa aprender é outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, o Vladimir, ele não é só mindset de crescimento, não. O Vladimir é mindset de crescimento e em algumas áreas eu sou mindset fixo. Em algumas coisas eu já desenvolvi habilidades, tem outras coisas, mas minhas habilidades são horríveis. Eu preciso aprender a desenvolver, entender que eu sou ruim naquilo. Porque na hora que eu tenho a consciência de que eu sou ruim, e aí se eu quero desenvolver, o que eu vou fazer? Eu vou buscar recursos para aprender a fazer aquilo bem feito. Quando o padrão fixo aparece, na liderança. Então, nossa, gente, líder. Tem líder que ele tem que estar certo 100%. Ele não tira nem o dízimo disso. Não é 90%, não. Ele tem que estar certo 100%. Irmãos, e muitas vezes nós, como líder, o líder erra. Agora aí você me quebra, eu sou assim, de jeito aí.
Pastor, gente, não fala como é que vocês são não, gente, pelo amor de Deus, nós vamos chegar lá. Então, assim, claro, gente, estar certo, desejar estar certo, é um caminho natural. Ninguém levanta de manhã pensando assim, ó, eu quero estar errado. Não, gente, todo mundo quer estar certo. Esse não é o problema, desejar estar certo. É entender que você, ou eu, que sou o Vladimir, por mais que eu faça muita coisa certa, eu também sou sujeito a fazer algo, tomar uma escolha, uma decisão que não é boa. O problema é o que eu vou fazer com isso, com a decisão ruim. Eu posso chorar na síndrome da Gabriela, chorar as pitangas, deprimir, chamar uns 10 obreiros para orar na minha cabeça, meter 2 baldes de óleo e tal. Ou eu posso, Jesus, vamos embora, dá a graça e vão romper. E aí no outro dia você vai aprender a fazer certo. O pensamento também que aparece na liderança é o medo excessivo do julgamento, a gente já falou um pouco sobre isso. Resistência ao feedback, que o pastor falou aqui. Pensa num negócio complicado. Nós que trabalhamos, aqueles que trabalham em empresas, principalmente empresas maiores, irmão, feedback é todo dia. Todo dia eu participo lá de 2, 3, tem dia que é 10 reuniões, e o feedback rola solto. Isso está errado, isso tem que mudar, isso não está certo, tem que fazer assim, você tomou a decisão errada. Você não... irmãos, é na lata. O pessoal não joga lá um óleo ungido para mandar, não. É pai, pum, vira e fala assim, meu querido, aquela aula que você deu aquele dia foi uma porcaria. Você precisa melhorar. Não estou falando que você deva fazer isso, não. Estou mostrando como acontece. O problema é que nós, irmãos, lembra lá das heranças lá ambientais, sociais? O que acontecia? A gente chegava, né? Quando o pai e mamãe estavam falando alguma coisa, que a gente chegava na sala, o pai já olhava meio torto, você já, ó. As pessoas, gente, precisam aprender a ter um feedback real. De eu virar para o meu irmão, ô meu querido, deixa eu falar um negócio com o senhor. Essa barba sua, se você deixar ela ficar maior, ela vai ficar mais bonita. Porque do jeito que está aí, eu não acho que está bonito. Agora já pensou, o irmão agora vai se enfiar dentro de uma lata, do que virar para mim e me dar um outro feedback. Pode virar para mim e falar assim, olha, meu querido, respeito sua opinião, mas minha barba vai continuar do jeito que está. 8h30, maravilha, meu querido. Ih, gente, isso aqui vai... Vamos lá. Feedback. Quando as organizações aprendem, as pessoas, principalmente o líder, aprende a dar feedback e a receber o feedback, as pessoas crescem, amadurecem, evoluem. Eu prefiro 1000 vezes que o pastor Eliseu me pega uma hora no quartinho, senta lá e fala, Vlad, tem que mudar isso, tem que melhorar aquilo, tem que fazer aquilo outro, do que eu ficar aqui 10 anos e ele nunca falar comigo. Porque eu não vou ter dele o feedback daquilo que eu preciso melhorar. Porque ele é meu líder. Vocês estão me entendendo? É um papel... Gente, quando a gente fala em feedback, nós não estamos instigando as pessoas a serem mal educadas, não. Porque tem gente, irmãos, que o feedback é um letreiro na cabeça da pessoa. A pessoa não tem filtro. É sem noção. Não é isso. Construtivo, ele tem que ser respeitoso, ele tem que ser positivo. Quando eu dou um retorno para alguém, você que é líder, quando você der um retorno para o seu liderado, dê um retorno com a ideia do que aquilo vai melhorar na vida dele. Porque se você não tiver essa visão, irmão, você está dando só palpite na vida dos outros. E ao mesmo tempo, gente, nós que somos líderes, hoje não é reunião de ministério, não. Muitas vezes a gente acha que o nosso cargo na igreja é para fazer qualquer coisa. E não é. A gente precisa entender, aprender, alguém virar para você e falar assim, Fernandão, meu querido, te amo muito, mas isso que você está fazendo está te trazendo prejuízo com isso, com aquilo outro. Ó, vai por esse caminho aqui, que se você fizer isso, você vai melhorar isso. Então, feedback, irmãos, nós que somos líderes precisamos aprender a dar, e isso é propositivo. É você entender assim, quantas pessoas você lidera na sua empresa ou na igreja? Dê para eles feedback, passe a ter no seu dia a dia de liderança
Momentos que você chama essas pessoas e você vai ensiná-las. Gente, para quem mexe com liderança, existem várias técnicas de feedback. Tá? O Hélio trouxe uma palestra sobre isso, a gente pode até, se vocês quiserem, trazer de novo, né? Tem muita coisa que pode ser acrescentada. Mas você pode fazer feedback geral, igual, por exemplo, geralmente o pastor faz reunião com os obreiros, e aí tem um momento que os obreiros vão dando ali, alguém vai argumentando, outro comenta, outro comenta, outro comenta. Você pode criar essa metodologia das perguntas, dos questionários. Na empresa a gente os NPS que são usados nas corporações, que é esse modelo de pergunta, para que a pessoa que não queira se expor tanto, mas ele tem um momento de fala. E tem também, gente, o que a gente chama nas empresas de one-on-one, que é pessoa a pessoa. E isso, eu já comentei até com o Pedro sobre isso, dele tentar usar isso com os jovens. Uma coisa é você dar palestra e falar para todo mundo. Mas tem coisa que você tem que chamar, eu tenho que chamar o irmão Eliel ali, e eu tenho que conversar com ele. E dar meu feedback, olha, e ele dá o feedback dele em relação a mim. Gente, vamos para o negócio de novo, senão daqui a pouco vamos lá. Justificativa frequente, então é aquele líder que ele tem explicação para tudo, tá? Mas o resultado nunca chega. Dificuldade de reconhecer erros também, isso acaba acontecendo muito com liderança, principalmente quem está em alta liderança, porque as pessoas não gostam de reconhecer que erram. É a pior coisa, isso aí. Mas vamos para o mindset crescimento, tem o bom também, irmão. Tem o bom também. Vamos lá. Primeiro, é aquela pessoa que acredita que ele pode desenvolver uma capacidade. Então, por exemplo, deixa eu pegar a irmã Lucia. Você prega, irmã Lucia? Eu sempre falo, meu desejo, irmãos, é o desejo que está lá, não sei quem que era, tinha um profeta lá no Antigo Testamento, que falava, quem dera se todos em Israel fossem profetas. Alguém lembra quem foi isso? Que vieram reclamar com ele lá, eu não vou, agora esqueci quem que foi. Vieram reclamar com ele, que tinha um monte de gente lá profetizando e tal, não sei o que e tal, e foram reclamar com o líder lá e virou, quem dera se todo Israel estivesse profetizando. Então, o que que acontece? Quem dera, irmãos, se todos na igreja fossem ótimos pregadores, quem dera que todos na igreja fossem ótimos cantores, quem dera que todos na igreja fossem ótimos conselheiros. São, gente? Não, mas isso não impede de que todos busquem ser. Percebe a diferença? Então é isso. O mindset de crescimento. Gente, o único limite que tem para nós, quer dizer, para nós não tem, né? Mas geralmente o pessoal fala que o céu é o... Para nós não é que nós vamos para lá, beleza? Então, nosso limite é Deus. Mas a gente precisa entender que aquilo que você pôr no seu coração, ou que Deus pôr no seu coração, seja da forma como você pensa e entenda, busque. Você pode aprender a fazer qualquer coisa, desde que você queira. Mindset de crescimento, ele enxerga desafio com oportunidade. É quando o líder chega para o liderado e fala assim, rapaz, tem esse abacaxi para descascar aqui. Como é que nós vamos fazer? Vamos desenvolver coisas novas. E é isso que a gente precisa que as pessoas, gente, enfrentem desafios. A igreja, teve uma vez que a gente fez o planejamento estratégico aqui, e tem hora que a gente acha, irmãos, que já chegou no céu. Isso não é real. Nós, como igreja, como instituição, nós temos inúmeros desafios, todos os dias. O que a gente não pode é sentar em cima do desafio e largar para lá. A gente precisa, de novo, agora não é sentar o popozão, mas levantar o popozão e enfrentar os desafios e desenvolver para que essas coisas se resolvam. Vamos lá, outra coisa no mindset de crescimento, ele usa o erro como aprendizado. Como eu falei, o erro, irmãos, acontece todo dia. Bom, se eu pudesse voltar atrás e corrigir algumas pregações que eu fiz, irmão, Jesus amado. Eu lembro, eu falo assim, não acredito que eu falei aquilo. Eu vou ficar deprimido, ou então o que eu vou fazer? Vou aprender, olha, aquilo é algo que eu não devo fazer mais. É assim que a gente amadurece, gente. Outra coisa, mindset de crescimento valoriza esforço, estratégia, disciplina. Nós que somos líderes, irmãos, em alguns espaços, quando o nosso liderado erra, a gente deve apontar, não é só o resultado, é o esforço que ele faz para aprender, o esforço que ele faz para estar ali, o esforço que ele faz para estar junto. Isso também precisa ser valorizado. O mindset de crescimento aceita feedback,
Então, irmãos, pensa num sujeito que tive que aprender na marra a receber feedback. O Vladimir teve uma época na vida dele que o Vladimir tinha muito problema, dificuldade com feedback. Eu ficava todo chororô quando eu recebia determinados feedbacks. Hoje não, irmão. E aí eu vou dar liberdade de carta branca para todo mundo que está aqui de testemunha. O dia que eu pregar ou dar uma aula ruim, pelo amor de Deus, me fale. Não seja condizente com o meu erro. Porque na hora, Fernandão, que se eu pregar ou falar alguma coisa, aconteceu um dia lá, sei lá, aconteceu alguma coisa, eu falei um trem que não deveria. Meu irmão, você é meu irmão, meu querido. Você tem que chegar para mim e falar, Vlad, aquilo que você fez deu bom não. E aí eu vou pedir a graça de Cristo para aprender para não fazer mais. Tá bom, irmão? Então já está aí a carta branca para todo mundo. Irmão, se você é o alecrim dourado que não erra nunca, falar que você, viu? Tinha que ter pregado você na cruz. Não, mas vamos lá. Gente, quem tem mindset de crescimento, ele aprende com o sucesso dos outros. Gente, pensa algo bom de se fazer, é o que a gente chama de benchmark. O que é benchmark? É quando você quer aprender algo, procura quem faz bem. Você quer aprender a costurar? Procura quem sabe costurar bem. Você quer aprender a pregar? Procure quem prega bem. Você quer aprender a ensinar? Procure quem ensina bem. E assim, irmãos, é para tudo. Se você quer cozinhar bem, irmão, procura o Tony, procura a irmã aqui, não vai procurar o Vladimir não, porque se procurar o Vladimir, percebe? Então, mindset de crescimento, gente, é gente que aprende com o sucesso dos outros. Vamos lá. Eu sinto falta, e aí eu confesso para o pastor que tem hora que eu sinto falta, até mesmo nas reuniões de obreiros, mas que as pessoas possam mostrar o que eles estão fazendo de bom, mano. Porque de ruim sempre quer trazer, né, pastor? Mas eu quero saber o que estão fazendo de bom, porque aí a gente vai aprender com essas pessoas, né? É porque muitas vezes as pessoas, quando junta líderes, gente, é a questão do feedback. Muitas vezes as pessoas querem trazer os problemas para serem resolvidos. E o lugar de resolver é aqui. Mas eles podiam trazer também, né? Ó, irmão, estou fazendo isso na minha congregação, está funcionando. Outra coisa, mindset de crescimento. Vamos dar uma pulada ali, que é ampliar repertório. E aí talvez eu vou dar uma corrida aqui com a palestra e mando, vocês dão uma estudada em casa, outro dia a gente traz outros temas aqui. Todos nós precisamos, ou pelo menos seria bom que todos nós tivéssemos aquela qualidade ali embaixo, ou que a gente pudesse desenvolvê-la, que é ampliar nosso repertório. Ampliar repertório fala de aprendizado. Se proponha todo dia, coloque como um desafio seu, não é o Vladimir não, um desafio para a sua vida. Aprender algo novo todo dia, para que todo dia a gente possa ser um pouquinho melhor. Permita ser ruim em algo novo. Isso, permita-se ser ruim em algo novo, porque na hora que você vê que você é ruim aqui, você vai buscar um outro para você aprender. Irmão, você aprender com quem sabe fazer algo bom é maravilhoso, você corta caminho. Você corta caminho, o camarada já tem o caminho das pedras, para que você vai buscar outro? Vai no cara, vai na pessoa, na irmã, no irmão. Padrão de conhecimento, quando é que aparece, tá, irmãos? Então deixa eu citar algumas aqui. Como é que a gente identifica que a gente está saindo do mindset fixo para o mindset de crescimento? Primeiro, quando a gente começa a ser curioso para aprender coisas novas. Segundo, quando a gente persiste isso. Persistência é uma característica de mindset de crescimento, porque nem tudo vem fácil e nem tudo vem de graça. Tem hora que a gente precisa persistir. Alguém fala comigo algo na nossa vida, da maioria aqui, que a gente precisa persistir. Academia, alimentação boa, tá vendo? Cada um vai ter uma coisa que a gente precisa buscar. Outra coisa, gente, flexibilidade. Nossa vida. Irmãos, líder precisa ter isso aqui, ó. Tem que ter jogo de cintura, porque não dá para você resolver tudo da mesma forma. O líder precisa aprender a ter flexibilidade, para aprender coisas novas, fazer coisas novas, resolver as coisas velhas de formas diferentes. Não dá para baixar a régua para todo mundo igual, irmão. Autoconhecimento, gente. Vamos lá. Isso aqui talvez seja uma das características principais de um mindset de crescimento. É você se conhecer. Sabe por quê? Porque na grande maioria de nós,
a gente conhece muito os outros, mas a gente se conhece muito pouco. Inclusive, a gente não sabe nem por que a gente reclama de certas coisas, ou toma determinadas decisões, ou faz determinadas escolhas. O autoconhecimento, gente, é uma coisa que a gente deveria praticar todo dia. É você saber daquilo, irmã, que a irmã gosta. E também saber daquilo que a irmã não gosta. Porque o autoconhecimento faz com que a gente, irmãos, tenha a escolha de mudar. A gente pode se conhecer, de se deparar com algo nosso e falar assim, não quero mudar, também é uma escolha. Mas se você quiser, para mudar você tem que se conhecer. Então tem gente que nunca olha para o espelho. Não é o espelho do banheiro não, irmãos. É o espelho da vida. A gente precisa aprender a olhar para a gente. Para lidar, inclusive, com as nossas falhas. Isso é autoconhecimento. Quer ver? Ô, gente, liderança na Bíblia é tarimba, né? O que é a Bíblia que nós lemos toda a ceia em questão de autoconhecimento? Examina-se o homem a si. Ô, irmão, não é para você ficar de butuca, de zoião, gorduroso, nos erros do seu irmão, não. Tem gente que olha até quem tá tomando ceia, quem não tá. Gente, é um negócio de louco isso. Irmãos, para isso já tem o Espírito Santo de Deus que fica de butuca em todo mundo. A nossa função, a palavra fala, irmão, examina você, irmão, porque não adianta você olhar para os outros, não, que se você não olhar para você, ajuda, ué, é isso aí. Autoconhecimento, irmãos, é uma coisa que a gente precisa praticar todo dia, inclusive para aprender quais são nossas falhas. De novo, tem gente que se acha o alecrim dourado. Ele é o mais bonito, ele é o melhor, ele é o que tem o bafo bom, ele é tudo. Vamos praticar a Bíblia, gente, vamos tirar pelo menos 10% de coisa ruim na gente. Algo tem. Irmãos, um dia a gente ainda vai trazer, tem uma mensagem que está guardada lá, qualquer dia a gente vai falar sobre o narcisismo. O narcisismo é uma coisa que tem impregnado muita gente. E infelizmente tem muita gente na igreja narcisista. No dia do arrebatamento, irmão, ele tem certeza que ele é o primeiro da fila, irmão. E se ele não foi, vai derrubar os que estiver na frente. Porque o direito é dele. Disposição, irmão, para pedir ajuda. Ô, irmão, pensa numa coisa que passou a ser libertadora na minha vida. Quando eu comecei a fazer meus altos conhecimentos e eu comecei a descobrir que tem muita coisa que eu não sei fazer e tem mais um montão de coisa que eu faço é muito ruim. Porém, quando eu comecei a descobrir isso, irmãos, eu comecei ao mesmo tempo, Deus começou a dar graça para ter disposição de pedir ajuda. E quando você faz isso, você começa a aprender, irmãos. E todo mundo tem algo para te ensinar bom. É só você olhar. Capacidade de rever decisões, a gente já comentou. Como avaliar, né, meu mindset, então a gente já praticou algumas coisas aqui. Isso aqui eu vou deixar, irmãos, para vocês fazerem. A minha reação revela meu padrão mental. Nós não vamos fazer esse exercício hoje não, que não vai dar tempo. Faz igual a Bíblia manda, irmão. Vamos seguir a liderança da Bíblia. Entra no teu quarto, fecha a porta, pega o PDF do Vlad e faz as perguntas. Beleza? Aí o Deus que te vê em secreto vai te revelar as perrengas e as catingas que você tem na vida para melhorar. Então a gente já comentou ali, né, sobre como desenvolver o mindset. Então o autoconhecimento é uma coisa, frases limitantes, tem gente que usa muito do discurso, irmãos. Tem gente que se denigre a si próprio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso tudo aí, gente, são perguntas, tá? Resultado importa sim, mas o progresso também. Não é só o resultado final, é como as coisas são feitas. Tem gente que entrega muito resultado bom, mas ele precisou matar 10 no caminho para conseguir fazer. Isso não é bom. Então reconheça os avanços que você tem na vida, mesmo que sejam pequenos. Lembra, de novo, o autoconhecimento. Irmãos, muitas vezes nós não valorizamos o dia que Deus nos deu. Irmão, algo bom de Deus está na sua vida. Aprenda a valorizar também, não é só olhar para os perrengão, não. Olha para as coisas boas que Deus pôs da sua vida. Valorize-as. Avalie o progresso, né? E não dependa apenas do resultado final. De novo, feedback, a gente já comentou. Trocar acusação por aprendizagem, isso é uma coisa que vocês vão ler lá depois para praticar com liderança.
Crescimento, irmãos, exige método, então isso a gente pode trazer depois com mais tempo para vocês praticarem sobre isso, né? Então, vamos falar isso aqui bem rapidinho. Eu queria que você fizesse um combinado com você. Depois isso aqui vai estar lá, vocês vão ler isso devagar, com calma. Mas primeiro, essa semana que entra, ou melhor, a partir de amanhã, não vamos deixar para segunda não, tá bom? Escolha uma habilidade para você aprender, algo que você não faz, ou que você acha que você não faz bem. Qualquer coisa. Desafio do mês de agosto, tá bom? E depois eu quero que vocês contem como é que está o andamento disso. Precisa contar a habilidade não, mas contem pelo menos um pouco, tá? Estabeleça pequenas metas. Na hora que você definir qual habilidade que você quer aprender, irmãos, defina a meta. Então, sei lá, vou trazer o exemplo do violão. Eu quero aprender, não sei tocar, quero aprender a tocar violão. Então põe meta, olha, toda semana eu quero aprender uma nota. Pratique com frequência essa habilidade que você quer aprender a fazer. Olha para os resultados. Se você vê que não está indo para um caminho bom, muda a metodologia, tente outra técnica. E vá repetindo isso, mas aprenda coisas novas para a sua vida. Nem toda dificuldade, né, gente, é um sinal para desistir. Aprender exige coragem, né, para não saber. Evoluir exige revisão, crescimento. A resposta também pode ser desenvolvida, gente. A gente não escolhemos todos os desafios que enfrentamos, mas podemos desenvolver a maneira como a gente pode responder a eles. Então o desafio vem. Como a gente não escolhe as lutas, nem sempre a gente escolhe as lutas, mas a gente pode escolher como enfrentar as lutas.